Bom dia! Eu gostaria de iniciar essa manhã te fazendo uma pergunta. Qual tem sido o seu papel perante os seus irmãos? Você tem sido pastor ou lobo? Lógico que nós somos todos ovelhas do pasto do nosso Senhor Jesus. Mas mesmo como ovelhas, nós temos o dever perante Ele de cuidar dos nossos irmãos. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas. E será que é isso realmente que nós temos feito? Coloque diante de Deus isso. É muito sério perante Ele. Será que nós não temos feito o papel de lobo, procurando devorar nossos irmãos assim que tivermos oportunidade? Não, olha, nós temos que repensar isso e colocar realmente a nossa vida perante o nosso Senhor Jesus para que Ele nos desvende os olhos e nos mostre qual é o nosso verdadeiro papel perante a igreja dele aqui. E agora nós vamos aprender um pouco mais, esperando que ele realmente desvende os mistérios, as profundezas do tesouro da sua sabedoria. E vamos clamar ao Espírito que nos abra o entendimento, para que nós possamos realmente fazer aquilo que ele deseja de nós. Mas em glória, ele vai terminar. Diz que nós somos transformados de glória em glória. Então a outra preposição diz que ele vai terminar. Isso não é Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir até o dia de Cristo. Ele não vai deixar a obra inacabada. Ele não vai deixar você aí de qualquer jeito. Ele está trabalhando, ele está operando, ele está fazendo algo. E quem está fazendo, irmãos? Quem é esta pessoa? É Ele. O Espírito Santo. Este é o seu ministério. O ministério dele é nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Estão vendo? Aí ele diz, e todos nós com o rosto descoberto. Agora nós temos visão espiritual sobre isso. Isso não está oculto. Isso é algo patente a todos nós. Estamos olhando em um espelho a glória do Senhor. Eu sei que quando você olha para você, você deve ver, meu Deus, como é possível me amar assim? Senhor, como é possível? Sendo quem eu sou, como é possível? Você olha no espelho, sabe o que o inimigo quer que você veja? As suas mazelas. As rugas do pecado. Toda sujeira, toda imundícia que a nossa carne ama. Isso traz um desespero tão grande. Irmãos e irmãs, não se desespere. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito glorioso e final, e Ele vai concluir. E a pessoa que Ele enviou é o seu Espírito, aquele que é Deus com Deus. Aquele que é fiel. Aquele fiel conselheiro, fiel consolador, o fiel paracleto. Ele não falha, ele não falha, ele não falhará. Então escute isso, ele não falhará. Isso não traz um senso de segurança? Isso não traz um senso de alegria? Traz. Ele não falhará. Ele começou e ele vai terminar. Um dia Cristo poderá apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, conformada a Ele mesmo. Ele vai dizer, esta é, afinal, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, porque o Espírito trabalhou o meu caráter nela. Então, queridos, ele diz, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pela ação do Espírito do Senhor. Então termina o capítulo 3 aqui. Para nós, né? Porque para Paulo não, para Paulo segue. Aí diz assim,
Por isso, agora você entendeu o por isso aí? Por isso o quê? O que significa por isso? Isto é, porque nós temos este glorioso ministério do Espírito Santo, que está nos transformando de glória em glória. Ele começou e ele não vai terminar, ele vai concluir, até que Cristo seja formado em nós. Estão vendo isso? Ele diz, por isso, tendo-nos este ministério, qual o ministério que nós temos, irmãos? Ministério de pregar? O texto aqui dá base para isso. Ministério de ensino? Alguém aqui tem uma alternativa para explicar esse ministério? À luz da Bíblia, não. Se você for explicar à luz da Bíblia, só tem uma alternativa. O único ministério que nós temos está aqui no versículo 8 do capítulo 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, qual é o ministério que nós temos? É o ministério de maior glória. Irmãos, eu vou repetir isso para vocês. Sabe qual é o ministério que você tem ao teu favor? É o ministério do Paracleto. E qual é o ministério do Paracleto? Ele não é o ajudador, não é o conselheiro, não é o amigo fiel, não é o protetor, não é aquele que te segura quando você quer cair, não é aquele que te sustenta quando você não suporta mais, não é? Quando você não tem alternativa, ele te conduz. Quando você vê todas as portas fechadas, ele abre um caminho. Este é o Paracleto. Aí olha o que Paulo diz, como não será de maior glória? Irmãos, é de maior glória o ministério que eu e você temos. Tendo este ministério, ministério de quem? O ministério dele, do Espírito Santo. Porque não existe glória maior do que sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Quando Paulo está concluindo aquela maravilhosa sessão do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 29, diz, porquanto os que de antemão conheceu, de glória, também os predestinou para serem conformados à imagem de Cristo Jesus, em glória. Está vendo as duas preposições nesse versículo 29, do capítulo 8 da Epístola aos Romanos? Porquanto, é uma cláusula conclusiva, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Irmãos, se você segue lendo esse capítulo 8, você vai ver que chega um momento que na língua portuguesa a gente não observa bem, mas no original, Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essa frase. A sensação que o texto traz para nós, no seu original, é como se Paulo estivesse sem fôlego. É como se ele estivesse tomado de assombro. Irmãos, a gente ouve isso, não fica assombrado. Mas ele ficou assombrado, irmãos. Ele disse, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Existe glória maior, irmãs, do que sermos conformados à imagem de Cristo? Existe glória maior? Existe alguma coisa lá no céu que você possa pensar, meu Deus, daquilo que é minha herança, isso aqui é incrível? Não. Qualquer parte da herança que tenhamos na era vindoura, nada se comparará ao fato de que um dia nós seremos conformados pela ação do Espírito Santo à imagem de Cristo Jesus. Aleluias. Lembra que lá no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, diz que Deus, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aqui a triunidade divina. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem a sua, aqui é singular, porque é uma pessoa, sua imagem. Então, quem é a imagem de Deus? O versículo 4, desse capítulo 4, de 2 Coríntios, vai dizer para nós que a imagem de Deus é Cristo. Versículo 15 de Colossenses, capítulo 1, diz que ele, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível. O versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então isso é pouco para você? Será que a gente não fica assombrado com isso? Pensar que o Senhor Jesus, ele é a imagem de Deus. E é nesta imagem que nós estamos sendo conformados pela ação do Espírito do Senhor. Isso não assombra o nosso coração, irmãos? Que pessoa é essa que nós temos negligenciado, irmãos? Temos às vezes insultado.
temos às vezes entristecido. Como nós precisamos dele nesta hora, irmãos. Como nós precisamos. Então ele diz, por isso, tendo-nos este ministério, segundo a misericórdia que temos recebido, não vamos esmorecer. Não vamos abaixar nossas armas. Não vamos ser tomados pelo fracasso, pelo desânimo. Você não tem direito, meu irmão, minha irmã, me escute. Você não tem direito de abaixar suas armas. Eu e você não temos o direito de esmorecer. Eu e você não temos o direito de sermos vencidos, de nos entregar tão facilmente à nossa carne, de nos entregar tão facilmente às compulsões da nossa carne. Nós não temos o direito de deixar que o mundo nos corrompa. Irmãos, abra os seus olhos, peça ao Senhor que derrame colírio nos seus olhos nesta hora, para que você consiga enxergar o que ele está dizendo aqui, tendo o ministério de glória como temos, fazendo o que ele está fazendo. Irmãos, o que nessa terra pode ser maior do que isso para nós? O que pode atrair o nosso coração, irmãos, nesta hora? Peço ao Senhor que te ajude a ver isto. Essa frase, não esmorecemos, diz isto. Como esmorecer tendo o que nós temos, irmãos? Como? Então ele vai dizendo isso. Eu vou prosseguindo aqui, para que possa concluir rapidamente. Ele diz, versículo 3, do capítulo 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, é entre os que se perdem que está encoberto. Quem são esses que se perdem aqui? Aqui no versículo 2 ele vai dizer, são aqueles, ele diz assim, antes renunciamos aos subterfúgios vergonhosos. Aqueles que se perdem tem a ver com tudo isso. Aqueles que andam com astúcia, sem andar com astúcia. Aqueles que adulteram a palavra. Esses são os que se perdem. É o que ele está dizendo aqui. Aí diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Irmãos, está vendo agora por que ele diz aqui não esmorecer? Porque o Deus desse século, através de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, toda esta organização do inferno, procura trabalhar de tal forma para nos levar a esmorecer, para nos corromper, para desviar o nosso foco. Então ele está mostrando isso para você e para mim. Agora olhe aqui, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos aqui? São os que se perdem. Quem são os que se perdem? São esses que andam com astúcia. São esses que estão sendo governados por atos vergonhosos. São esses que têm adulterado a palavra. São esses que não compreenderam verdadeiramente o ministério do Espírito. Compreende? Nós não temos duas alternativas. O Evangelho não é algo opcional. O Evangelho é algo radical. Isso aqui é radical. Nós só temos o ministério do Espírito. Então ele vai dizer isto, ele vai mostrar isso. Aí, queridos, eu vou apenas ler até a gente chegar no versículo 7. Aí ele diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, você percebe? Ele diz aqui, por favor, versículo 18 do capítulo 3, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Imagem de quem? Agora você entende aqui o versículo 4? Nós estamos sendo transformados nesta imagem, porque essa imagem está dentro do mesmo contexto. Então que imagem é essa que nós estamos sendo transformados? Na imagem de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Percebe, irmãos? Deus está nos edificando com o elemento vivo da vida do seu Filho. Aí ele diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a luz do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, qual é a luz do conhecimento da glória de Deus? Olhe bem aqui, quantas vezes Paulo vai falar dessa glória, aqui no capítulo 3, essa glória, veja bem, a glória do ministério do Espírito, transformados de glória em glória, a mesma glória. Glória é uma das palavras mais difíceis da Bíblia. Os grandes eruditos sintetizaram uma explicação para essa palavra. Eles dizem, glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Glória é Deus expresso.
Isso é glória. Então, quando nós estamos sendo transformados de glória em glória, isso significa que quanto mais o Espírito trabalha em nós, mais a expressão de Deus tem que ser vista em nós. Aí você entende o que ele quer dizer com a carta? Então, quando você lê que nós somos a carta, então o que é visto nessa carta? A glória de Deus. Então, o que é essa glória de Deus nessa carta? É a própria expressão de Deus. Entende? Irmãos, isso é muito glorioso. Quando nós olhamos para isso, isso impressiona o nosso coração. Esta é a obra do Espírito. Você pensar nisso, irmãos, isso tem que te inquietar. Você imaginar que o Espírito Santo está fazendo isso em nós. Nós temos que ser tomados de assombros nesta manhã. Nós não podemos ouvir isso apenas e pensar, poxa, que mensagem interessante. Que leitura interessante, porque até agora a gente só está lendo, a gente não está ainda compartilhando, é apenas lendo a Bíblia. Então você vê, ele diz, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus. Da glória de Deus aonde? Na face de Jesus Cristo. Mas a face de Jesus Cristo, onde brilha a glória de Deus, não é a face a qual nós estamos sendo conformados. Não é, irmãos? Não é nessa mesma face? Sabe qual é a sensação que eu tenho, irmãos? Que quando a gente estiver lá na glória, a gente vai experimentar algo tão glorioso. Mas eu posso sentir um pouco disso hoje, você também pode. Sabe o quê? É que quando Deus lá, onde Ele está, e Ele olha para o seu Filho, sabe qual é a sensação que eu tenho aqui? É que quando Ele olha para Cristo lá, é como se Ele estivesse nos vendo. E quando Ele olha para nós aqui, é como se Ele estivesse vendo Cristo. Você vê. Não é um ministério qualquer, por isso que ele diz, é um ministério de maior glória. Aí diz, porém, temos este tesouro. Agora você sabe qual é o tesouro? O tesouro é o ministério do Espírito. O conteúdo desse tesouro é a nossa transformação à imagem de Cristo Jesus. Porque ele diz, temos. Esse temos não é o que ele diz aqui, no versículo 1. Temos este ministério. Ter este ministério e ter esse tesouro é a mesma coisa. Então o tesouro é o ministério do Espírito, este é o grande tesouro. E sabe aonde Deus colocou esse grande tesouro? Ele colocou no lugar mais frágil do universo, colocou em mim e em você. Você faria isso? Se você tivesse uma grande pedra de diamante, valendo bilhões, aí você ia pegar o banco mais seguro da Suíça, ia colocar lá. Você ia guardar no lugar mais seguro, mas Deus colocou num lugar tão frágil. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele confia no ministério do seu Espírito. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos incapazes, mas Ele sabe o quanto esse Espírito é capaz, quanto Ele é fiel. Ele não vai mudar 1 milímetro daquilo que Deus lhe confiou. Oh, queridos, é isto. Este é o ministério do Espírito Santo. Este é o grande segredo do tesouro em vasos de barro. Eu sei que tenho que terminar porque o tempo já chegou no seu final mesmo. Mas apenas hoje, lendo esses textos, irmãos, peço ao Senhor que lance luz no nosso coração, para que possamos refletir sobre tudo isso, sobre toda esta gloriosa obra do Espírito Santo, sobre essa santa pessoa, sobre tudo aquilo que Ele é, tudo que Ele está fazendo. Não perca isso de vista, não perca. Irmãos, eu chego a pensar que nós aqui estamos vivendo um dos momentos mais importantes da nossa caminhada. O que nós temos visto nesses últimos tempos, Senhor, agir. E como Ele tem despertado o seu povo para estar aos seus pés acerca deste assunto. A maneira como os irmãos têm recebido esta palavra. A maneira como Ele tem falado através dos outros irmãos. Nós não podemos chegar à conclusão que estamos participando apenas de um evento. Mas é que Deus
Deus está usando esses dias para escrever uma parte da história da sua igreja. Então, irmãos, vamos, debaixo do seu temor, aos seus pés, considerar isso. Que o Senhor vos abençoe. Que essa palavra seja vida em você. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Há momentos, Senhor, que nos falta palavras para Te agradecer, por contemplar aqui mesmo, na Tua palavra escrita, essas verdades tão gloriosas acerca do ministério do Teu Espírito. Ministério que outrora nós desconhecíamos, ignorávamos. Por isso nós o temos entristecido, Senhor. Nós, por nossas ações, o havíamos apagado. Senhor, quão bom Tu és, quão paciente Tu és. E agora Tu vens a nós, como aquele pai do filho pródigo, que nunca desistiu de esperar o retorno do seu filho. Porque Tu sempre confiastes no Teu amor. Porque o Teu amor nos constrange, o Teu amor não nos deixa nenhuma outra alternativa que não seja o Senhor mesmo. E agora nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, essa voz que nos constrange, essa voz que nos atrai a Ti. Vê o Teu amor, vê o ministério do Teu Espírito. Senhor, nos perdoe por tê-lo negligenciado. Nos perdoe por tê-lo apagado. Nos perdoe por tê-lo tratado como uma pessoa inferior na triunidade divina. Nos perdoe porque nós não fomos capazes de discernir a glória do Seu ministério. E vemos que toda a glória do Seu ministério é em nosso favor. Somos nós que ganhamos, somos nós que lucramos, Senhor. Senhor, nós não temos palavras para descrever este amor. Não temos palavras para descrever Teu Espírito Santo, como Ele ainda não desistiu de nós. Senhor, coloca em nosso coração este senso de reverência a Ele, de amor a Ele, de louvor a Ele, de gratidão a Ele, porque Ele não desistiu, Ele não parou a Tua obra no meio do caminho, Ele ainda vai terminar. Enquanto Cristo não for formado em nós, Ele não vai parar no meio do caminho. Glórias ao Teu Espírito Santo, glórias à obra do Teu Espírito Santo. Bendita a pessoa, exaltada a pessoa, saber que Ele está aqui, passeando entre nós, tendo toda a centralidade entre nós. Oh Espírito Santo, Tu és sempre bem-vindo, Tu és sempre bem-vindo, mesmo sendo um cavalheiro tão educado e gentil, fica conosco, permaneça conosco, esteja entre nós. Tu és livre aqui. Queremos desfrutar desta liberdade, porque é na Tua liberdade que nós temos ousadia de entrar no Santíssimo Lugar. Nos ajude a tocar o trono da graça do Pai. Nos ajude a desfrutar o Pai em abundância e em profundidade. Nos ajude, nos ajude. Prossiga o Teu trabalho, porque Tu és livre. Tu és livre em nossas vidas. Tu és livre em todas as nossas assembleias aqui representadas. Tu és livre, ó Espírito Santo. Faz Tua vontade. Glorifica Cristo Jesus. Magnifica o nome de Cristo Jesus em nossas vidas. Te louvamos. Te adoramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós gostaria que nós abríssemos as Bíblias no Salmo 27, versículo 4. Essa é uma oração de Davi. Ele diz assim nesse versículo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar
a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, essa é uma oração pedindo olhos abertos para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor. Nós não somos, por natureza, contemplativos. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida muito corrida, né? É uma vida muito agitada. Davi pede então, irmãos, para que ao Senhor, né, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor. E nós não somos contemplativos por natureza, né? Nós somos muito superficiais. A queda do homem o fez muito centrado em si mesmo, centrado nas suas necessidades, nas suas expectativas, e com isso nós nos tornamos pouco contemplativos. Nós não sabemos apreciar as coisas. Nós não sabemos apreciar as belezas da natureza. Tem vezes que a gente às vezes está de férias, né? Aí a gente consegue um pouquinho mais, né? Mas normalmente é uma correria, uma agitação. A gente às vezes vai a um museu, olhar um quadro, uma escultura, né? A gente passa em volta, né? Nós não somos contemplativos. Mas essa oração, ela nos remete a algo que tem a ver com a vida nova que nós recebemos. Nós nascemos de novo, nascemos do alto, e nós recebemos novas capacidades, novas faculdades espirituais. E por causa dessas faculdades espirituais, nós podemos contemplar a beleza do Senhor. Nós ganhamos olhos que não são meramente os olhos físicos, mas são olhos espirituais que podem contemplar a beleza do Senhor. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, no primeiro capítulo do Evangelho de João, antes vamos para a primeira epístola de João, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Aqui nós temos de novo a palavra contemplar. Essa palavra, irmãos, contemplar, ela, no português, né, e no original grego, ela é uma palavra que significa considerar atentamente. Ela não é apenas ver. Às vezes os nossos olhos são muito rápidos, mas contemplar significa que os nossos olhos foram fixados em algum objeto de uma forma muito particular. E essa palavra, João usa ela aqui com relação, quando ele está falando do verbo que veio, o verbo da vida. Eles contemplaram, João e os demais discípulos. E lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, a mesma palavra se repete. João capítulo 1, no versículo 14. João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E contemplamos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai. A minha tradução aqui diz: vimos a sua glória. Mas no original é a mesma palavra usada lá em 1 João 1:1. Contemplamos. Né? Vimos a sua glória. Se nós continuarmos aqui nesse primeiro capítulo de João, nós vamos ver que o discípulo João e os seus companheiros, eles foram grandemente ajudados pelo ministério de João Batista. E João Batista foi aquele cujo ministério sempre foi o apontar para Cristo. Logo adiante nesse capítulo aqui, no versículo 25, os fariseus perguntam para João, né? Por que tu batizas? Ou seja, os fariseus estavam interessados na pessoa de João. Mas João responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João está dizendo para os fariseus: não importa a minha pessoa, importa que eu vim anunciar aquele que já está no meio de vós, que vocês precisam conhecer. Perto dele eu não sou nada, eu não sou digno sequer de fazer o trabalho escravo menor que existe, é desatar as sandálias dos pés. No dia seguinte, versículo 29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. E ele segue falando do Senhor. E ele fala do Senhor aos seus discípulos. No versículo 35, já é outro dia, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E aqui o Espírito Santo nos mostra o final tão belo, tão precioso, de uma história de amor, que começou com o coração daqueles discípulos sendo conduzidos a João, pelo desejo da redenção de Israel, pelo desejo de conhecer o Messias, da vinda do Messias. E João os levou a ver o Senhor Jesus. E João despertou os corações deles. João exaltou a pessoa do Senhor. João descreveu quem ele era, ao ponto de que eles, de uma forma espontânea, naturalmente espiritual, quando viram Jesus passar, eles seguiram ao Senhor. Quando eles seguiram ao Senhor, eles não disseram, o Senhor se voltou, né? E perguntou: que buscais? Eles não disseram: não, nós queremos ouvir a tua doutrina, nós queremos receber o teu ensino, nós queremos receber a tua bênção. Eles disseram: mestre, onde é que tu estás morando? Onde é que tu estás parando aqui? Nós queremos estar contigo. Eles queriam contemplar aquele a quem João havia apontado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando esses discípulos, ao final desse capítulo, começam a espalhar a boa nova, nós vemos aqui no versículo 45, Filipe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José.
Antes disso, irmãos, no 41, André logo foi atrás de seu irmão Pedro e disse a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Achamos aquele a quem nossos corações ansiavam. E a partir daquele momento, eles se tornaram contempladores. Contempladores da beleza do Senhor. Aquela oração de Davi era algo que estava nos seus corações. E eles puderam ver a beleza de Deus encarnada na pessoa de Jesus. Lá em Isaías, quando fala do sofrimento do Messias, capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se nós olharmos o Senhor com os nossos olhos naturais, nós não vamos ver nenhuma beleza. Não havia nele aparência nem formosura. Aqueles discípulos, no entanto, tiveram seus corações despertados para ver o que estava naquela pessoa, o que havia naquela pessoa. O próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus veio ao mundo. Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de formosura e glória. Irmãos, quando os nossos olhos são abertos para esse fato, nós começamos a contemplar a beleza do Senhor. Nós começamos a ver como Ele é precioso, como Ele é formoso, como Ele é digno que nós nos acheguemos diante dEle, que nós paremos com tudo, que nós nos detenhamos e consideremos na sua formosura, na sua beleza. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, nosso irmão Paulo fala a respeito disso. Quando ele fala ali nos versículos 5 a 8, e ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus não julgou como um privilégio a se apegar à sua condição de Filho de Deus na glória. O Filho de Deus se ofereceu diante do Pai voluntariamente para vir ao mundo e realizar a obra de redenção naquela cruz. Ele subsistia em forma de Deus, mas ele se esvaziou. Nós sabemos, né, irmãos? Todos sabemos. Ele não pode se esvaziar da sua divindade. Ele é Deus e ele sempre será Deus.
mas ele se esvaziou de todos os atributos e privilégios da sua divindade. A sua glória, a sua majestade, a sua onipotência, a sua onipresença. Ele deixou, ele se esvaziou disso para vir como homem, como um de nós, mas sem pecado. Ele assumiu a forma de servo. Versículo 8 diz que ele se tornou obediente. A obediência é algo que não existe no dicionário divino. Deus é Deus. Deus é autoridade. Ele é todo-poderoso. Deus ordena. Quando o Filho do Homem veio, Filho de Deus se tornou o Filho do Homem, ele teve que aprender algo. Algo que jamais esteve no dia a dia da Trindade. Ele aprendeu a ser um servo e obedecer. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E quando nós consideramos essas coisas, nós começamos a ver, irmãos, a beleza. Nós começamos a contemplar a formosura, a inigualável majestade de que Deus, Filho, se esvaziou da sua glória, se colocou nas nossas limitações, aprendeu a obedecer. Não porque ele precisasse aprender isso, mas porque nós somos desobedientes, rebeldes. E ele precisava ser obediente como homem, para nos dar uma vida obediente, para podermos viver como filhos obedientes. Nós começamos a ver a glória dessa vida, a beleza dessa vida que João viu. A glória desse esvaziamento. De que o Deus eterno se fez homem. E não somente ele se esvaziou, mas ele também se humilhou. Ele não apenas deixou as suas prerrogativas divinas para se fazer como um de nós, mas sendo um de nós, ele se humilhou como nenhum de nós jamais se humilhou. Ele que era o mais digno dos homens, o mais belo, o mais perfeito, ele desceu até a mais profunda humilhação, a morte de cruz, e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades todas, e fez expiação eterna por elas. E nisso nós vemos a glória, nisso nós vemos a beleza do nosso Senhor. Essa é uma beleza, irmãos, que só os olhos do novo nascimento podem contemplar. Quão belo é o nosso Senhor. Quão precioso é contemplá-lo e ver a sua vida terrena, cheia de glória. A glória desse esvaziamento tão profundo, dessa humilhação tão intensa. Nós sabemos que naquela cruz foram 3 horas de trevas que o Senhor suportou. O que estava acontecendo naquelas 3 horas, irmãos? Nós sabemos que naquele momento o Filho foi separado do Pai. Meus irmãos, nós sabemos que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma unidade eterna, uma harmonia completa. O nosso Deus, como Pai, como Filho e como Espírito.
No entanto, ele não somente se esvaziou e se humilhou, mas naquele momento, naquelas 3 horas de agonia, foi como se a Trindade tivesse sido rasgada. Houve uma cisão. Irmãos, nós não sabemos explicar isso. E toda tentativa de explicar isso, ela vai redundar em pecado. Isso é um mistério. O pai voltou as costas para o filho. E o filho sofreu o peso da nossa iniquidade, da nossa maldição, naquelas 3 horas na cruz do Calvário. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus derramou gotas de sangue, suou gotas de sangue no Getsemane, não é porque ele tivesse medo do sofrimento físico da cruz, é porque ele sabia disso. Desde a eternidade passada, ele jamais se separou do Pai. E não vai se separar jamais, na eternidade futura. Mas aquelas 3 horas, houve essa separação. Trevas sobre a terra. Irmãos, como explicar isso? Se não pelo amor. O amor de Deus por nós. A própria Trindade se rasgou por amor de nós. E o Senhor Jesus, naquelas 3 horas, suportou o peso dos nossos pecados e realizou eterna redenção. Quando nós contemplamos isso, irmãos, nós vemos a glória do Senhor. Quão belo Ele é, quão digno dos nossos louvores. Quantos nossos olhos têm que ser abertos para ver a sua preciosidade. Nós damos graças a Deus, porque o nosso Senhor não ficou na morte. O texto de Filipenses segue adiante, dizendo que após a cruz do Calvário, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor que se esvaziou, o nosso Senhor que se humilhou, o nosso Senhor que se submeteu a ser separado do Pai por aquelas 3 horas de trevas, Ele foi exaltado. Ele não ficou na morte. Ele foi recebido na glória. O trono de Deus o recebeu. Ele foi anunciado como o leão da tribo de Judá e compareceu como o cordeiro que tinha sido morto. E ele recebeu a escritura do universo. Ele foi exaltado. E hoje nós sabemos, irmãos, que Ele está em glória. Irmãos, isso também é beleza que nós contemplamos. Porque antes da encarnação, antes da crucificação, antes da ascensão, Ele era o Filho de Deus. Mas agora, Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. E agora, irmãos, há um homem na glória. Nós estamos indo para a glória. Nós estamos nos encaminhando para lá. Mas já há um homem na glória. O Senhor Jesus, Ele é o homem na glória. E nós podemos exaltá-lo. Porque Ele levou a humanidade ao trono de Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos agora não somente nos achegar confiadamente, mas saber que um dia nós vamos estar lá, juntamente com Ele. Isso é a beleza da pessoa do nosso Senhor. Que nós possamos contemplá-lo, irmãos. Maria de Betânia, ela, lá em Lucas 10, fala que ela se assentava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos.
Ela contemplou o Senhor durante muito tempo. E à medida que ela contemplava o Senhor, um desejo cresceu no seu coração. Nós só vamos descobrir isso quando nós chegamos lá no fim e vemos ela trazer aquele vaso de alabastro, né, com um perfume muito precioso. E ela derramou sobre o Senhor aquele perfume. Aquele perfume muito caro. Certamente custou muito para Maria. Mas ela contemplou o Senhor. E à medida que ela contemplava o Senhor, as suas palavras de vida eterna, o seu caráter perfeito, a sua humanidade perfeita, o seu grande amor, aquele desejo de entregar a si mesmo para Ele, de dar tudo para Ele, se tornou aquela expressão de amor, aquele vaso que foi quebrado. E assim é conosco, irmãos. Quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, nós olhamos para Ele. E a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui na terra é, acima de tudo, um contemplar cada vez maior, cada vez mais profundo, de que o nosso Senhor é tão belo, Ele é tão precioso, Ele é tão cheio de amor por nós. O que Ele fez por nós é inigualável, é inexplicável. E isso nos leva a quebrarmos o nosso vaso, a entregarmos tudo em louvor, em adoração para Ele. Ele é digno disso. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor seja conosco, porque nós somos tão fracos, né? Nós somos tão limitados, né? Nós vivemos em torno de nós mesmos. Essa é a nossa condição natural. Mas que o Senhor nos ajude a, cada dia, crescermos nessa apreensão em contemplarmos quão belo é o nosso Senhor, quão grande é o seu amor. E isso nos transforme em adoradores, verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Que o Senhor seja conosco, irmãos. Amém. Olha, se você anotou todos os textos e versículos, com certeza você saiu ganhando. E se você não fez isso, não esqueça de providenciar para que na próxima semana você faça. Para que você possa estudar depois e meditar com as pessoas ao seu redor. Uma boa semana e até o próximo domingo. Se não tivesse amor, de nada vale. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão.